Salve, nação rubro-negra, boa noite para todos vocês, meus amigos, chegando nesse domingo à noite para trazer algumas informações, e amanhã, obviamente, 11h40, a gente está aqui de volta para trazer mais conteúdos para todos que acompanham o nosso trabalho. Sumida nesse final de semana pelos motivos óbvios, como a gente já havia pontuado para vocês, estava no casamento de um primo, mas depois de momentos festivos e importantes entre família, a gente também segue trabalhando e segue fazendo nosso papel e a nossa parte para manter você que acompanha o nosso trabalho sempre por dentro de todas as notícias do Flamengo. E, obviamente, vou pedindo aquele like especial, aquela inscrição. Ó, a galera está engajada na causa, né? Faltam hoje 75 pessoas para bater 45 mil. Então, 75, faltava 200 e pouco. Na sexta-feira, agora só falta 75. Então, continua se inscrevendo, continua compartilhando, que o nosso canal vai tentando chegar a essa marca para a gente almejar os 50, que é metade aí do nosso plano durante esse início de ano de 2024. E, obviamente, aqui a gente vai trazer as falas do Marcos Braz, o Júnior Pedroso, empresário do Gabigol, se manifestou. Tem também notícias referentes a Léo Pereira e Léo Ortiz, situação desgastada das diretorias. Teve uma zoação no Rio de Janeiro, a apresentação do Everton Ribeiro. Cara, tem muita coisa para passar para vocês, então vai chegando com tudo e deixa aqui abaixo o seu comentário. Vamos começar falando sobre o Gabigol, porque o Júnior Pedrosa, mais uma vez, veio nas redes sociais para deixar claro que o laço e o acordo com o Flamengo já está muito bem encaminhado, e dessa vez ele complementou, rebatendo o presidente Augusto Melo, de que não tem nada com o Corinthians. Então, o presidente disse o seguinte: não abrimos negociações com o Corinthians em momento algum. Desde sempre, deixamos claro que o Gabriel tem contrato com o Flamengo e um acordo verbal de renovação. Então, novamente, ele falou, né, algo que a gente já sabia, que nenhuma negociação tinha sido aberta por parte do jogador e que ele tem um contrato e um acordo com o Flamengo. Agora resta saber, segundo o próprio empresário, se a diretoria vai honrar o que foi prometido. E aí, ele até complementou na nota nas redes sociais, dizendo assim: quando o presidente menciona que estava tudo certo com o agente do Gabriel, senti então a necessidade de esclarecer. Então, ele veio a público por conta desse tipo de declaração. Tem torcedor do Flamengo que achou válido, que falou, tá, nenhuma novidade, a gente sabia que não passava de um sonho do torcedor do corintiano, mas teve torcedor do Flamengo, tá bom, veio se manifestar só agora, depois de já pegar repercussão, depois de aparecer, entre aspas, se o Corinthians existiu, aí o empresário se manifesta. Enfim, a torcida rubro-negra está bem dividida referente a esse assunto. E pegando o gancho da diretoria, o Marcos Braz, que também marcou presença lá no velório do Zagallo, lá na sede da CBF, né? Zagallo aí, o último cara tetracampeão mundial que ainda permanecia vivo, infelizmente também nos deixou nesse início de 2024, né? A gente lamenta aqui e também deseja muitas forças a todos os familiares. E o Zagallo, né, que teve a despedida, até o próprio Tite também teve presente. O Marcos Braz, ele além de lamentar a perda, né, ali de um amigo e etc., ele também quebrou o protocolo falando um pouquinho sobre como foi o 2023, mas também, ao mesmo tempo, não projetou a temporada de 2024. Para o torcedor do Flamengo, que fica naquela expectativa, Letícia, ele falou sobre 2024, vai ser diferente, não falou muita coisa. Então, vou abrir aspas aqui para o nosso dirigente. O torcedor não tem que entender nada, ele tem que cobrar sempre. Eu entendo as cobranças, entendo o desconforto com o que foi feito em 2023, mas a gente sempre trabalhou muito. A direção, o presidente Landim sempre cobrou muito também. Acho que a gente ganhou muito. Em 2023 não conseguimos chegar aos resultados que queríamos, mas trabalhamos para fazer isso em 2024. Sabe o que é engraçado nessa fala do Marcos Braz? É que ele diz assim, o torcedor não tem que entender, o torcedor realmente tem que cobrar. Quando o torcedor foi cobrar ele, e até hoje não foi provado nada da declaração e a versão do Marcos Braz, ele partiu para cima de maneira covarde e tudo que eu não preciso repetir aqui aconteceu. Então, assim, o torcedor tem que cobrar, os caras não aceitam cobranças. Quando eles são cobrados, eles derrubam canais, eles colocam ali também um meio de afastar o cara de um conselho do Flamengo, eles vão para cima, como esse caso, eles somem, né, quando aparece alguma pergunta, eles tiram a fala do repórter, do jornalista, enfim. Aceito cobranças. Mentira. São caras que não aceitam ser cobrados e que sempre ficam pautados pelo que já conquistou. Desculpa, gente. Mas que eu sempre deixo muito claro que não foi por conta deles, foi apesar deles. E, mais uma vez, deixando evidente, né? A gente sempre foi muito cobrado pelo Landim. Landim
Será mesmo que o Landim cobra Marcos Braz e companhia? Obviamente, eu não acredito nisso. Imagino que vocês que acompanham o nosso trabalho também não acreditam. Referente a Bruno Henrique, galera. Bruno Henrique, assim como teve o anúncio de despedida do Everton Ribeiro, o Flamengo aproveitou a causa que a torcida estaria com o coração mole, né, com o coração tranquilo, com o coração de despedida, para anunciar a renovação do Bruno Henrique, onde colocou ali, né, um vídeo com alguns lances do jogador, escrito "O Rei dos Clássicos permanece". Obviamente, a assinatura já tinha aí mais ou menos um mês, somente agora que o Flamengo divulgou nas redes sociais. E nessa despedida, inclusive, também do Everton Ribeiro, lá na Flá TV, o importante foi que o Everton Ribeiro ele apontou que o Flamengo tem várias lideranças e que lá dentro não vai faltar um cara que represente essa braçadeira. Deixou claro também que vai continuar torcendo, né, para o Flamengo conquistar títulos, que torce e ele acredita, né, que o Flamengo tem capacidade para isso. E teve uma resenha do Gerson também falando, cara, quando for encontrar a gente aí, vai devagar, né? Não vai com tudo, não. Vai devagar aí, mas, claro, brincadeiras também à parte ali naquela despedida. Eu vejo que o que chamou mais atenção, o que teve mais repercussão foi a cena do Totó, né? O Totó, na apresentação do Everton Ribeiro, lá no Esquadrão Bahia, em Salvador, pegou o microfone e cantou "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo". Cara, Totó não existe. O cara é torcedor do Flamengo nato, mas, obviamente, ali os jornalistas vão entender, a criança viveu o Flamengo todo esse tempo e é um torcedor, e, obviamente, né, isso marcou bastante a sua apresentação lá no Bahia. Ainda falando de saídas ou não saídas, porque não vai acontecer, teve também a confirmação de que a saída do Léo Pereira não seria facilitada. O Vene Casagrande trouxe a notícia de que o Flamengo foi consultado, sim, a questão do Olympiacos, mas descartou a possibilidade de venda e frustrou, inclusive, os planos da equipe grega. O Flamengo, inclusive, não iniciou nenhuma conversa, mesmo com a demonstração de interesse, e a diretoria do Flamengo hoje, para esse início de temporada de 2024, é colocar na prateleira de negociações somente jogadores que não estão nos planos do técnico Tite. Então, não é qualquer jogador. O Léo Pereira está no plano do técnico Tite, até pela dificuldade de já trazer outros zagueiros pela saída do Rodrigo Caio. Um exemplo disso é que segunda-feira, no caso amanhã, além da reapresentação do Flamengo, tem também a reapresentação do Bragantino, e o GE, inclusive, apurou que o Bragantino aguarda a presença do Léo Pereira nessa segunda-feira, lá em Bragança, lá no Massa Bruta. O Flamengo, inclusive, né, o Léo X, desculpa, galera. O Flamengo, inclusive, ele está muito incomodado com a postura que o Bragantino está adotando todo esse período de negociação. Por quê? O Bragantino chegou num acordo com o Léo Ortiz de que a venda para uma proposta vantajosa seria por 6,5 milhões de euros para clubes no exterior. Só que quando se trata de clubes nacionais, o Bragantino quer colocar 11, 12 milhões de euros. E aí o Flamengo entende o quê? Poxa, a gente tem uma relação comercial de sucesso nos últimos anos, que trouxeram retorno positivo para a gente e para vocês, e também, obviamente, retorno esportivo. E a forma como o Bragantino está conduzindo nos bastidores tem deixado o Flamengo aí numa situação incomodada, porque parece que essa parceria não é vista pelo bom lado ali, né? O lado positivo da coisa, diante do lado paulista. E aí esse cabo de guerra, galera, continua. Flamengo e Léo Ortiz ainda, né, vão permanecer, sim, fazendo as forças que podem para que estejam juntos em 2024. Lembrando que o Flamengo também quer o Juninho Capixaba. Agora, diante dessa relação estremecida, a pergunta que fica é o seguinte: será que Flamengo e Bragantino vão continuar parceiros? Será que essa relação vai ser abalada? A gente vai saber, obviamente, como disse o GE, nos próximos capítulos. Quero, inclusive, o seu comentário aqui no chat, tá? O Flamengo tem que continuar com parceria com o Bragantino, dificulta a vida do Bragantino agora em qualquer relação daqui em diante. Coloca também a sua opinião que eu quero saber, tá? Supercopa do Brasil. Letícia, o Flamengo não está na Supercopa do Brasil, então por que essa notícia? Se a Supercopa entre Palmeiras e São Paulo? É porque interfere diretamente no planejamento do Flamengo. Isso porque a gente sabe que o reencontro no Maracanã deve acontecer no dia 4 de fevereiro contra o Vasco. Então, primeiro encontro clássico, dia 4 de fevereiro. E a diretoria do Flamengo agora, inclusive, recebeu uma dor de cabeça. Isso porque a CBF coloca o Maracanã como um possível palco para a final da Supercopa
e o Flamengo já deixou claro que vai sim barrar a realização desse torneio, porque vai precisar do Maracanã para o início da sua temporada. E o pessoal do Coluna do Fla, inclusive, além de trazer essa notícia, deixou claro também que a CBF está tentando convencer a diretoria do Flamengo, só que, ao mesmo tempo, tem como plano B o Mineirão e outros nomes ali para sediar essa final entre Palmeiras e São Paulo, tá? Então, deixando claro, mais uma vez, o Flamengo é contra a final da Supercopa no Maracanã e vai barrar qualquer ideia, mesmo que a CBF venha com a tentativa aí de reverter, né? Porque o Flamengo está bem preocupado com a situação do gramado, de desgaste, ainda mais no início de uma pré-temporada. Hoje também teve uma resenha no Rio de Janeiro, resenha sadia, a gente sabe que não passa de uma brincadeira e provocação que geralmente acontece, isso porque uma ala ali, inclusive, do grupo político Sinergia, um grupo que dá apoio ao presidente Landim, fez uma atitude, colocou um avião ali no céu do Rio de Janeiro, frases provocando o Fluminense. E aí no avião carregava alguns dizeres como assim, no Rio não tem outro igual, fazendo a provocação referente ao Mundial. Também tinha uma outra faixa escrita, venceu quem pagou a Série B. Enfim, a galera brincando bastante ali na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E aí, através do GE, né, ali em contato com o Rafael Agra, o conselheiro do Flamengo e também membro do gestor desse grupo político, falou o seguinte: foi uma ação só com o intuito de doação sadia, deixando claro o tamanho de cada clube e onde cada um está na prateleira histórica do futebol. A ideia começou entre amigos do Sinergia e da torcida urubuzada. Arrecadamos dinheiro de quem quis ajudar, inclusive amigos de outras frentes políticas do clube. Aproveito para agradecer a todos que contribuíram. No fim, a brincadeira e a mensagem que todo mundo conhece, mas é sempre bom dizer, não tem outro igual. Então, deixando claro aí, só uma zoação referente à equipe do Fluminense, que tomou um massacre, né, na final da equipe do Manchester City, que é um timaço ali muito bem treinado pelo técnico Guardiola, tá, galera? As informações a mais, né, tem alguns detalhes importantes, a gente vai também correr atrás agora à noite, para amanhã, 11h40, estarmos aqui de volta com todos vocês. Sobe esse like, é muito importante, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, faltam 75 pessoas para bater 45 mil, então, muito importante, se inscreva, pega o celular do pai, da mãe, do vô, bora se inscrever em massa e também compartilhe os nossos conteúdos, tá bom, galera? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, um ótimo domingo para todos e até mais.